Joga aí. Eu tenho certeza que se eu sentar para conversar com Ciro Gomes, com Rui Costa Pimenta do PCO, até com umas alas do PDT mais ligadas a Leonel Brizola do passado, né, o pioneiro do voto impresso, né, das críticas à informatização de uma eleição, eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar a um denominador comum em algumas pautas. E aí fica o nosso convite para que ocorra essa união. Quem sabe até para distensionar essa polarização. União é uma palavra forte. Deputado, muito obrigada pelo tempo. Eu prometi que seria 20 minutos e acabamos nos excedendo. Bom, aí vocês viram, tem muita coisa interessante para comentar nisso aí, né? Primeiro, a duplicidade de critérios dessa galera, né? O Eduardo Bolsonaro está dizendo, em outras palavras, que ele faria tranquilamente uma união com todos os setores da esquerda brasileira, inclusive os mais revolucionários, né? E ele citou ali que ele fazia união tranquilamente, porque tem uma polarização muito forte, a gente precisa dar uma adoçada nessa polarização, dar uma mitigada nessa polarização, portanto nós estamos abertos aqui à união com as esquerdas e tal. Imaginem vocês se o MBL falasse isto. Imagina o Renan dizendo, não, o negócio é o seguinte, a gente faria aqui união com o Brizola, união com o Ciro Gomes, união com o PCO, até o Jones Manuel, se quisesse conversar com a gente se amarra pra conversar. No dia seguinte, estaria todos os perfis da bolha bolsonarista dizendo, eu sabia, o MBL é esquerdista, vocês são comunistas, sempre soube, blá blá blá. Tava lá o Chif com os escândalos, o Kim Paim fazendo aqueles vídeos longos, dossiê do Kim Paim, como o MBL faz parte da estratégia das tesouras. E tava lá o Kim Paim, a estratégia das tesouras, porque o MBL isso e aquilo. Aí tava esses perfis menores do bolsonarismo chamando alguém pro debate, dizendo, não, a gente tem que debater pra desmascarar que eles são esquerdistas. E o próprio Eduardo ia dizer, não, o MBL, esse grupo esquerdista, o PSOL Kids, sabe? Então, é nítido que eles usam um duplo critério, né? Se você é bolsonarista, você pode falar qualquer coisa. Você pode dizer que você vai fazer união com a esquerda, você pode dizer que você vai conversar com o Rui Costa Pimenta, você pode reclamar da polarização, olha só, criticar a polarização. Não, a polarização é um problema no Brasil, que a gente tem que ser moderado, nós estamos aqui num caminho do meio, né, um caminho nacional para entender os problemas verdadeiros da nossa pátria. Você pode vir com esse discurso tão logo você queira, porque você tem... vou usar aqui uma expressão latina que se utilizava na igreja medieval. O operador iraniano gosta muito das coisas de igreja. Sim. Você tem o imprimatur, você tem o carimbo lá, o selo papal do papado do bolsonarismo, da autoridade espiritual do bolsonarismo. Portanto, você pode fazer o que você quiser. Se você quiser se aliar à esquerda, você se alia com a esquerda. Se você quiser conversar para mitigar a polarização, você mitiga a polarização. Você faz o que quiser porque você está protegido, dado que você está do lado certo, você é um bolsonarista. Então, o primeiro ponto a ser levantado sobre essa fala, e eu acho que esta fala daí deveria ser decorada pelos nossos porta-vozes, para que em qualquer debate que algum bolsonarista vagabundo abrir a boca para falar que o MBL é esquerdista, a primeira coisa que o porta-voz devia dizer é o seguinte, olha, o Eduardo Bolsonaro falou numa entrevista isso. Você não sabia? O Eduardo Bolsonaro é esquerdista, por acaso? Então, eu acho que isso deveria ser decorado como uma réplica, uma excelente réplica, uma excelente objeção em qualquer debate que um porta-voz nosso participasse. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é... mas nós temos que conversar com as esquerdas, conversar com outros setores em relação a certas pautas, né? Certas pautas impõem uma aglutinação, certas pautas impõem o diálogo, algumas coisas que... Bom, isso já aconteceu na história do MBL, eu não sei se vocês se lembram, nós fizemos um palanque com parte da esquerda. Não tinha o PCO, não. Você tinha só o Ciro Gomes. E tava lá, inclusive, a psolista, que é... Putz, o nome daquela psolista que foi assediada... A Isapena? Isapena estava lá. A gente fez esse palco. Existe uma foto do Kim que circula muito nos meios bolsonaristas, em que ele está com seus pessoas de esquerda. E essa foto é sempre utilizada pelos bolsonaristas para argumentar dizendo que o MBL é de esquerda. Que o MBL se bandeou para a esquerda, capitulou para a esquerda, etc. Mas não, nós tivemos um interesse em comum, um interesse pontual naquela época, que era o impeachment do Jair Bolsonaro.
Impeachment esse, não porque o Jair Bolsonaro fosse de direita, obviamente não era por isso, mas porque ele foi um péssimo presidente. As ações e omissões dele na gestão da saúde pública brasileira legaram 700 mil mortes. A gente não pode esquecer jamais disso, porque isso aconteceu e eu vejo que as pessoas hoje em dia já meio que esqueceram, né? Ficou meio do passado, as pessoas que morreram de Covid. Não, mas as pessoas que morreram de Covid aqui no Brasil, eu não digo que foi inteira responsabilidade do Bolsonaro, estaria sendo injusto ao dizer isso, mas parte da responsabilidade foi do Bolsonaro. Parte da responsabilidade porque ele não agiu como estadista diante da pandemia. Ele agiu como um moleque e um mentiroso, adepto de teorias da conspiração, querendo evitar, ou melhor, protelando a busca de uma vacinação e protelando encarar o problema com a seriedade devida. Então o problema explodiu. Eu bem me lembro das primeiras lives que nós fizemos sobre o Covid. E já nas primeiras lives, quando ainda estava pintando o problema, está surgindo ali, e tinha aquelas imagens terríveis dos italianos sendo levados nos caixões. E aí eu me lembro também que teve um hospital do Irã que tocaram fogo no hospital, que a galera estava completamente desesperada. E o próprio Irã, aí lembrando do Irã, o Irã foi a primeira vez que o Irã pediu empréstimo ao FMI na história da Revolução Iraniana. Então, assim, já dava para sentir no início da Covid que aquilo era sério, sabe? Que aquilo era real. Não era, o Bill Gates colocou um chip via vacina, coisas mirabolantes desse tipo. Dava para perceber que não era o caso. Dava para perceber que se tinha realmente um problema, havia uma pandemia global grave e que os estados deveriam enfrentar aquilo ali de forma séria. O Bolsonaro não fez isso. Então isso aconteceu, fora a série de outros desmandos, a sua incompetência, o fato de ele ter tentado dar golpe de Estado, etc, etc. Então a gente teve uma união provisória, temporária e pontual com a esquerda em favor de uma pauta específica, que era a série do Bolsonaro. E agora o Eduardo simplesmente abre a boca para dizer, não, a gente pode ter aqui diálogo, ter conversa, e tá tudo certo, tá tudo tranquilo, porque a gente tem que conversar com todos os lados. Então, a primeira coisa a se apontar é a hipocrisia. Mas eu tenho uma segunda coisa, que esta eu acho mais importante de eu dizer aqui, porque vai ser uma análise, Bruno, uma análise filosófica e política, num sentido amplo, do que é uma articulação política feita pelo bolsonarismo e do que será uma articulação política feita pela missão. Porque eu não acho que, em essência, tirando a questão da hipocrisia, que eu obviamente já enderecei aqui, tirando a questão da hipocrisia, eu não acho que, em essência, a fala do Eduardo foi um erro. No sentido de que, sim, eu acho que se você pretende governar, você tem que conversar com todo mundo, inclusive com setores da esquerda, do centro, do bolsonarismo, de todo mundo que tiver, todo mundo que está lá, todo mundo que é parlamentar, todo mundo que tem representação no parlamento, tem que ser ouvido, tem que ser chamado ao diálogo se você é um governante. Mas vamos lá, o que eu acho aí do caso do Eduardo, né? E da diferença entre uma articulação política real para uma pseudo-articulação política. A gente viu ao longo do governo Bolsonaro inteiro duas posturas, né, basicamente, que podem ser distinguíveis aí do Bolsonaro. A primeira postura do Bolsonaro é uma postura de confronto. Então, era uma postura que estava clara na campanha dele, quando ele disse, não, no meu governo não vai ter tomar lá da cá, vai ser assim, vai ser assado, vamos fazer assim, assado. Então, ele estava com a postura de confronto, e essa postura de confronto se manifestou durante a presidência dele, o exercício da presidência, em todas as vezes em que ele fez manifestações, ele foi às manifestações, e daí, nestas manifestações, ele incitava, claro, ele próprio, sempre com todas as reservas e tomando todos os dedos para não incorrer em nenhum crime, mas ele estava ali incitando, especialmente os seus influenciadores, incitando as pessoas a golpe de Estado, aquelas faixas, cartazes, Bolsonaro no poder, etc, etc. Então ele tinha uma postura de confronto com o Congresso e com o sistema político. A outra postura que ele tinha e que normalmente ele adotava logo em seguida as manifestações, ele fazia uma manifestação e depois ele buscava a complacência do sistema político. Era assim que ele sempre fazia. Ele fez a manifestação lá, a primeira, no dia seguinte ele estava se abraçando com o Dias Toffoli. Fazia outra manifestação, no dia seguinte ele estava com cartinha de Temer para Alexandre de Moraes, dizendo, não é bem assim, veja bem, nós somos amigos. Então ele sempre estava nessa pegada.
E nessa segunda postura que o Bolsonaro adota, ele faz algo que não é articulação política, que é fundamentalmente entregar o governo para o Centrão governar no lugar do presidente. Então, ao invés de fazer articulação política, o tipo de diálogo que ele abriu dentro ali da presidência era um diálogo em que você vai entregando todas as suas cartas, você entrega todos os seus poderes, tudo aquilo que você pode fazer, e os outros começam a governar por você. Então, por exemplo, ele colocou um cara na Casa Civil que não era ligado a ele, que era ligado ao Centrão. Os operadores de articulação política do governo eram ligados todos ao Centrão, não ao núcleo do Bolsonaro, com exceção do Felipe Martins, que não era exatamente um operador, né? Então, o que aconteceu? Ele colocou pessoas de baixa confiabilidade dentro do núcleo ideológico dele em posições estratégicas de fazer repasse de cargo, de fazer articulação, de colocar as pessoas aqui e ali. Ele fez isso. E ao longo da presidência dele inteira, ele foi abandonando as prerrogativas do poder, ele foi diminuindo os seus instrumentos de pressão sobre a classe política, né? Ele foi diminuindo esses instrumentos de pressão sobre a classe política, a ponto que no final do governo, especialmente no último ano do governo, já dava para dizer que o governo dele estava morto, né? Que ele já não governava mais, ele era uma espécie de presidente figurativo, ele ficava lá falando um monte de coisa, naquele cercadinho inútil dele, e de fato quem tocava as coisas era Ciro Nogueira, era o pessoal do PP, era essa galera, né? Que estava tocando as coisas. E essa forma de não se articular, ela foi vendida ao longo desse tempo inteiro pelos bolsonaristas como um grande feito estratégico. Então os bolsonaristas apresentavam isso como, o capitão, o negócio é o seguinte, o capitão ele é inteligente, você acha que você engana o capitão, mas o capitão é que engana todo mundo, o capitão é que entende o que está acontecendo, você pensa que ele vai para lá, mas ele vai para cá, porque ele já percebeu os esquemas. Isso era vendido o tempo inteiro pelos influenciadores bolsonaristas para uma massa de pessoas infelizmente seduzidas por esse canto da sereia, as pessoas acreditavam nisso. E elas iam reproduzindo essa ideia de que o Bolsonaro estava fazendo um xadrez 4D. Né? Vocês lembram disso, né? Estão falando do Kim Kataguiri, eu vou falar do Kim Kataguiri em breve. Então vamos lá. Se acreditava que o Bolsonaro estava fazendo esse xadrez 4D, não, porque o xadrez 4D, o xadrez 5D, etc, etc. O que acontece? Ele foi nessa toada, perdeu todos os seus poderes e o governo termina de forma melancólica, no fracasso. Ele vai para a reeleição, ele não consegue reeleição e ele agora está preso e tudo mais. Enfim, essa é a situação dele. Nós, da missão, nós temos que fazer articulação política, sim. A gente tem que dialogar com todos os setores, porém, a diferença fundamental do que a gente tem que fazer é que a nossa articulação política deve objetivar aumentar o poder interno das pessoas de confiança da missão. Vou dar um exemplo. Não pode haver um articulador político de um eventual governo Renan Santos que não seja alguém da missão. O articulador político central do governo tem que ser alguém do Partido Missão, não só alguém, qualquer pessoa do Partido Missão, tem que ser uma pessoa do Partido Missão com uma capacidade, uma confiabilidade, uma lealdade ao movimento como um todo muito grande. Eu vou dar um exemplo. O Guto Zacarias, por exemplo. Mas é o Guto Zacarias que vai aí para a sua eleição a deputado federal, já anunciou isso, e ele é um cara, assim, ele é um cara de conversa, ele vai lá e vai cá, um perfil um tanto menos técnico do que o Kim, mas um perfil político de agregar, de conversar com todo mundo, de chegar em todos os lados. Ele é um cara muito carismático, de facílimo trato, o Guto. Então ele é um cara que pode fazer isso, entende? E, assim, tem que ser uma pessoa nossa, mesmo que seja uma pessoa com menor experiência, sem experiência em fazer isso no parlamento. Não tem problema. Mas tem um outro cara que tem muita experiência, beleza, mas ele não é do grupo. Entendeu? Você não pode colocar uma função dessa tão delicada nas mãos de alguém que não seja do grupo. Você tem que colocar nas mãos de alguém do grupo. Então, essa é a primeira coisa. Em todas as funções de articulação política, nas funções chaves, você tem que ter alguém da missão. Ou é alguém da missão,
ou alguém da missão está ali, digamos assim, por trás da cortina de alguém que não é da missão. Sempre tem que ter alguém da missão que está ali, como se fosse uma sombra de todas as funções importantes. Essa é a primeira coisa que eu pessoalmente acredito, né? A segunda coisa é, durante o processo de articulação política, é preciso ter objetivos claros. Eu acho que uma coisa que faltou muito ao governo Bolsonaro eram objetivos claros. Se a gente for parar para pensar, o que o Bolsonaro queria? O que o Bolsonaro queria no governo dele? O que ele se propunha a fazer? É até difícil fazer esse exercício de imaginar o que ele queria. O que ele queria exatamente? Sabe, não coisas vagas. Ele queria o bem do Brasil. Ok, mas o que ele queria? Qual era a direção do governo dele? Não tinha uma direção definida no governo dele. Logo no início do governo, me pareceu que o que ele queria era sobreviver. Ele reduziu, assim, de forma abrupta, os seus objetivos para um objetivo político básico, que é: eu quero viver aqui, eu não quero que meu filho seja preso, e eu quero conseguir popularidade para ir para a reeleição. E tudo que ele fez foi em função disso. O auxílio emergencial que ele entregou a contragosto, depois do Congresso passar, e que ele viu que estava dando um upgrade na popularidade dele, ele foi lá e canetou, subscreveu o auxílio. Com que objetivo? Qual que é o objetivo? Sobreviver e ir para a eleição. Então, no fim das contas, ele foi um governo tão diminuído, ele foi achatando, que o único objetivo dele era sobreviver. Quando você tem um governo que o objetivo seu é sobreviver, você pode correr o risco, e esse é o maior risco de todos, de você não sobreviver. Você simplesmente não conseguir se estabelecer, sabe? Então, ele precisa ter objetivos. Precisa haver um objetivo claro. Eu vou lhe dizer qual é o objetivo do PT. O PT tem um objetivo claro. Eu não acho que o PT está conseguindo, mas o PT tem um objetivo. E é um objetivo, inclusive, que a gente vai ler à luz de um artigo, que eu não vou pegar agora, mas depois eu vou pegar, um artigo do Carlos Andreasa, magnífico, que ele escreveu ontem, eu acho, para o Estadão, e eu vou ler uma parte desse artigo. O Carlos Andreasa, que é amigo nosso, é um dos maiores analistas políticos do Brasil, e ele fala ali algo importante. O PT pretende afastar-se um pouco do próprio Alexandre de Moraes e desse núcleo do STF, que é composto basicamente de Alexandre / Gilmar Mendes e as esferas de influência que esses caras têm. Por quê? Porque o PT sabe que está profundamente dependente do STF e que isso, portanto, enfraquece a posição presidencial. A posição presidencial ela precisa ser fortalecida perante o tribunal. E isso já foi uma palavra de ordem dita pelo José Dirceu. Dirceu já falou isso em entrevistas anteriores, sobre a dependência do STF, sobre o problema disso. Então o que o PT deseja? Isso é um objetivo do PT. O PT quer diminuir a sua dependência do STF. E o PT também quer eliminar o tal do orçamento secreto e eliminar a doação destas emendas parlamentares sem o controle efetivo do executivo. Então ele deseja se assenhorar do controle das emendas parlamentares e diminuir a sua dependência do STF. Esses são dois objetivos que o PT tem, são dois objetivos políticos plausíveis. Por que eles são plausíveis? Porque a gente sabe que hoje a principal fraqueza do executivo consiste em estar fraco perante o STF, ou seja, fazer da corte um mediador político de todas as relações, que é o que hoje o STF está fazendo, e estar fraco perante o legislativo, que significa o quê? Não ter o controle sobre o repasse de verbas. Simplesmente você tem lá um repasse de verbas e você é uma caneta que fica assinando o repasse de verbas para deputados que vão utilizar essas verbas nos seus currais eleitorais, vão se eleger e vão ficar ali pressionando, colocando uma faca no pescoço de qualquer presidente que sobe ao poder e que não consegue governar sem a anuência desses caras. Então esses caras entenderam, o Congresso, que o presidente ali, ele é um cara sequestrado. Ele tá, usar outra metáfora papal, agora, só porque eu tô com você, as metáforas papais me ocorrem. Ele tá tipo o Papa em Avignon. O Papa que foi preso lá na Idade Média por Filipe o Belo, procurei. Caramba. Filipe o Belo, que era o rei da França, prendeu o Papa, tirou o Papa de Roma e botou o Papa em Avignon. Ele fica lá sequestrado, sendo manipulado. E ali ele vira o Papa sequestrado. Aí ele acabou de ver. Vira o Papa sequestrado em Avignon. Então é tipo isso que é o presidente da República. E o presidente da República não pode ser isto num país. O presidente da República precisa ter um poder imperial. Ele precisa ter um poder imperial. Se ele não tem poder efetivo, ele é um banana. Ele não vai fazer nada diferente. Nada diferente. E outra, a tradição política brasileira atesta desde o século XIX, desde a família imperial, que as grandes mudanças políticas, as grandes mudanças institucionais no Brasil, as grandes mudanças históricas são feitas politicamente a partir de um poder central.
Sempre. Sempre foi assim. Nunca foi o parlamento. O parlamento sempre veio a reboque das mudanças promovidas por grandes homens que estavam na posição executiva. Vou dar um exemplo. A Constituição outorgada pela família imperial, Dom Pedro I, foi Dom Pedro I, imperador, que foi lá e botou a Constituição. Constituição que basicamente estabeleceu a estrutura do Brasil imperial durante o século XIX. Tá? Abolição da escravidão. Você tinha lá o parlamento atuou bastante na abolição da escravidão. Você tinha um partido liberal, tinha um partido conservador, e tinha os abolicionistas que não estavam em nenhum partido, mas eles transitavam por todos os partidos, e tinha lei disso, lei Eusébio de Queiroz, etc, etc, etc. Mas quem no final estabeleceu mesmo que ia ser foi a coroa portuguesa, quer dizer, a coroa brasileira. Né? E a princesa regente assinou lá. Foi a coroa. Aí depois passou. Aí o que aconteceu? Derrubada da monarquia. Derrubada por quem? Pelo exército. Por quem? Deodoro. Marechal Deodoro. Aí passa Deodoro Floriano. Floriano que foi um homem forte. Né? Floriano que impõe uma espécie de ditadura republicana no Brasil. Passa a fase de Floriano, se estabelece ali a República Velha. Quem é que derruba a República Velha e faz uma nova mudança? Getúlio Vargas. Figura mais importante do Brasil industrial, do Brasil do século XX. Getúlio Vargas. Né? Goste dele ou não. Críticas, com críticas ou sem críticas, como seja um apologeta, um crítico, o fato é que Vargas deixou a marca dele na história, no Estado Novo e nos mandatos eletivos que ele teve, porque ele foi eleito também, ele foi ditador e eleito, ele foi presidente eleito e ditador. Passa Vargas, né? Passa Vargas. Aí sim, beleza, aí você tem, no período militar, quase que pela primeira vez da história, uma mudança que não é uma mudança centralizada numa figura, é uma mudança centralizada numa ordem, no exército, na junta militar. O Castelo Branco não era particularmente carismático, nem nada. O Marechal Castelo Branco era uma figura do exército, assim, um institucional do exército. E depois ele é sucedido, Costa e Silva, e Médici, e Geisel e tudo mais, mas era sempre uma junta militar que estava ali governando. Junta militar essa que governa, olha só, para evitar a presidência, esse sim de uma figura carismática, que era Carlos Lacerda. Então, o governo militar, evitando a ascendência de Carlos Lacerda à presidência do Brasil, que era algo que iria acontecer caso o governo militar abandonasse a ditadura e fizesse eleições livres, como fora prometido no golpe de Estado de 64. Carlos Lacerda quase certamente seria governador do Brasil e seria um governador liberal. Porque Carlos Lacerda era um liberal, ideologicamente falando, né? Orientado mesmo. Aí passa isso, Nova República. Bom, beleza, Nova República você tem Tancredo, Sarney que foi um presidente tampão, né? Vice do Tancredo. Mas quem é a figura que vai dominar, digamos assim, a Nova República? Novamente é uma figura, é um indivíduo. Chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, presidente atual do Brasil. Então notem, não é o Congresso. O Congresso vem, em geral, plano real. Quem que sustenta o plano real? Itamar Franco. Com a inteligência política e estratégica de quem? Fernando Henrique Cardoso. Não é o Congresso. Gente, o Congresso no Brasil vem a reboque. Nós não somos a Inglaterra, que nós temos tradição parlamentar viva, e o parlamento faz as coisas. Não é o parlamento que faz nada. É o presidente. Portanto, a condição de você ter qualquer mudança estrutural na política brasileira é você ter um presidente com força. Sem um presidente com força, sem um presidente com poderes imperiais, você não tem nada no Brasil. E o caso da articulação do Bolsonaro foi tão fracassada, porque, como eu disse, ele não tinha objetivos claros. Ele colocou pessoas que não eram da confiança dele estrita em posições, sabe, gerenciais ali na máquina política. E ao fazer isso, ele foi perdendo o seu poder gradativamente. Ele foi sendo esvaziado. A figura da presidência foi sendo esvaziada. E hoje, como eu disse, o PT tem dois objetivos. Um objetivo é se tornar menos dependente do STF e o outro objetivo é tomar para si novamente o controle do repasse de verbas. Eu não acho que o PT está conseguindo fazer isso. Mas uma coisa é você ter objetivo, outra coisa é você não conseguir. São coisas diferentes. Mas quando você não tem nem o objetivo, nem o método, nem o meio, aí, meu amigo, aí você não tem nada. E esta é uma diferença em relação ao programa da missão. Essa é uma diferença em relação ao programa da missão muito importante. Por quê? Porque nós temos objetivos. Nós temos objetivos claros. A gente tem um programa que, ao contrário das entrevistas do Flávio, eu já vi entrevistas do Flávio, eu confesso que eu fiz isso contra a minha vida. Eu assisti algumas entrevistas do Flávio, assim, com muito esforço, tipo, tomando energético para conseguir, porque elas me dão... Começa a assistir, você fica com sono, porque o Flávio, quando ele vai falar de propostas, ele não tem nada a dizer.
Ele fala as generalidades. Ah, nós temos que prezar pela liberdade econômica. Ah, o STF não pode ficar invadindo a competência do executivo, porque desse jeito não dá. São coisas, assim, literalmente é assim, sabe? É dessa natureza as coisas que ele fala. Então são sempre coisas vagas. Aí ele fala da anistia, naturalmente, eu entendo. É uma pauta, beleza, é uma pauta, ainda que não seja uma... Para nós não é uma prioridade, mas é uma pauta para eles, é prioridade para eles, ele fala da anistia. Mas, em geral, as ideias que ele circula quando ele está fazendo entrevista são ideias vagas, são coisas sem muita ossatura, sabe? Sem muita... Não é fazer isso, isso e isso. Ele não sabe, isso é real. Mas nós sabemos. Nós temos um planejamento. Inclusive, no nosso planejamento, a gente tem ordem para fazer. É quase que um consenso no MBL que a primeira coisa a ser feita é decretar a guerra contra o crime. Decretar a guerra contra as facções criminosas, amigo. É isso, a gente tem um caminho. Qual é o caminho? Você vai fazer isto.